A sala de reuniões no 42º andar tinha aquele ar de riqueza antiga, misturado com julgamento silencioso. Lucas Bennet estava de pé na cabeceira de uma mesa de mogno polido, cercado pela família Hawthorne, o tipo de gente que mede uma pessoa antes mesmo dela falar. Eles sorriam com desdém, interrompiam, deixavam claro, sem precisar dizer nada, que o sucesso dele pertencia a outra pessoa. Então Lucas fechou o laptop, levantou-se, e diante de 900 milhões de dólares que o aguardavam sobre a mesa, foi embora. Por que um homem com tudo a perder escolheria sair? O horizonte de Manhattan brilhava em tons de laranja por trás das paredes de vidro da Torre Hawthorne, enquanto Lucas Bennet deixava o elevador privativo. Seus sapatos não faziam ruído contra o mármore. A recepcionista não o cumprimentou. Apenas inclinou a cabeça em direção ao corredor, daquele jeito que as pessoas fazem quando presumem que você já conhece o seu lugar. Ele já tinha estado em salas como aquela antes. Nunca foi realmente bem recebido em nenhuma delas. Lucas construiu a Aperture Data Systems a partir de um pequeno escritório acima de uma lavanderia no Queens. 8 anos, sem herança, sem investidores com sobrenomes influentes, sem diploma da universidade certa. Ele aprendeu matemática sozinho, contratou os engenheiros um a um e aprovou pessoalmente todas as decisões de pagamento durante os 3 primeiros anos. Quando completou 34 anos, a empresa atendia dezenas de grandes clientes corporativos, incluindo várias empresas da lista Fortune 500. Os Hawthorne fizeram o primeiro contato. Ele fez questão de lembrar disso. David Mercer já o aguardava do lado de fora da sala de reuniões, segurando 2 pastas e com a expressão de quem já tinha entendido o ambiente antes mesmo de entrar. Ele era o diretor financeiro de Lucas, desde a época da lavanderia, a única pessoa na empresa que conhecia todas as suas fases, inclusive aquela em que jantava arroz frio, porque a folha de pagamento vinha em primeiro lugar. Eles já estão lá dentro, disse David em voz baixa, os 3. Charles trouxe a irmã e o filho. Isso não estava combinado, respondeu Lucas. Não, não estava. A reunião se prolongou mais do que o necessário. Uma única mesa de mogno ocupava o centro da sala, polida a ponto de refletir a luz do teto como se fosse água parada. Os Hawthorne não se levantaram quando Lucas entrou. Charles Hawthorne estava sentado na extremidade oposta, com os cabelos grisalhos penteados para trás e as mãos apoiadas sobre a mesa, como um homem que já esperou décadas e poderia esperar mais 1 hora. À sua direita estava sua irmã mais nova, Vivian, com um terno cinza escuro que custava mais do que a maioria dos carros. À sua esquerda estava seu filho, Daniel, na casa dos 40 anos, com um anel de Princeton no dedo e um leve sorriso que escondia uma pergunta. Lucas se sentou. David sentou-se ao lado dele. Charles iniciou a reunião com uma frase que soava educada, mas carregava um teste. Senhor Bennet, analisamos o material que sua equipe nos enviou. Crescimento impressionante, margens agressivas. Gostaríamos de entender melhor a operação por trás desses números. Claro, respondeu Lucas. Por onde você gostaria de começar? Perguntou Daniel, recostando-se na cadeira e batendo a caneta na borda da xícara de café. Vamos começar pela arquitetura. Seu white paper de 2023 menciona uma camada de indexação proprietária. Gostaria de saber quem a desenvolveu. Eu, respondeu Lucas, criei a estrutura original em 2020. Minha equipe expandiu isso desde então. Daniel deixou o silêncio se prolongar por um instante. Autodidata, correto? Sem formação formal em sistemas distribuídos. Correto? Interessante. Ele disse a palavra de um jeito que sugeria o oposto. Vivian pousou o copo d'água com um leve som. Sr. Bennet, me permita.
Os números que o senhor apresentou são extraordinários, mas na nossa experiência, números assim costumam ter explicações igualmente incomuns. Às vezes, essas explicações não estão aqui. Lucas sustentou o olhar dela. Não tenho certeza se entendi. O que ela quer dizer, disse Charles com a voz calma, é que empresas do seu porte, crescendo nesse ritmo, muitas vezes contam com alguém nos bastidores, um arquiteto experiente, um ex-executivo, alguém que prefere não aparecer na estrutura societária. Gostaríamos de saber se existe alguém assim na sua empresa. A pergunta não era exatamente uma pergunta. Lucas sentiu o ambiente mudar. David havia parado de escrever. Ele já esperava por algo assim desde que a reunião foi marcada, mesmo torcendo para estar enganado. Não existe ninguém nos bastidores, disse Lucas. Existe uma equipe. Eu a construí, eu a lidero. A arquitetura é minha, a estratégia é minha. Daniel soltou uma risada leve, quase educada. Resposta bem confiante. É a verdade. Charles fez um pequeno gesto com a mão, e a sala pareceu se reorganizar. Confiança é importante, Sr. Bennett, mas não é a mesma coisa que estar preparado. A Aperture está entrando em um estágio em que a complexidade aumenta em escala global. Regulação, infraestrutura internacional, exposição pública de um tipo que, sendo direto, costuma engolir fundadores jovens. Ele deixou as palavras pairarem no ar. O que gostaríamos de propor como condição para avançarmos é a nomeação de um executivo sênior para o cargo de diretor de operações, alguém da nossa confiança. Você manteria seu título de fundador e diretor executivo, mas quem realmente toma as decisões no dia a dia passaria a ser alguém com mais experiência. Vivian sorriu com naturalidade. Pense nisso como uma parceria equilibrada, Sr. Bennett. O senhor traz a visão. Nós trazemos maturidade. A caneta de David permaneceu imóvel por alguns instantes. Lucas manteve as mãos apoiadas sobre a mesa. Deixe-me confirmar se entendi, disse Lucas. O senhor está oferecendo até 900 milhões de dólares pela Aperture Data Systems, com base na avaliação preliminar que discutimos nas últimas semanas, com a condição de que eu deixe o cargo operacional da empresa que construí e aceite alguém indicado por vocês como a figura principal da operação. Em termos gerais, respondeu Charles. Sim, e essa pessoa responderia à sua família. Responderia ao conselho, no qual naturalmente teríamos maioria. Lucas respirou fundo, sem demonstrar. E a justificativa é a preocupação de que eu ainda não esteja pronto para liderar nessa escala. Desta vez, Daniel respondeu. A justificativa, Sr. Bennett, é que não o conhecemos. Conhecemos seus números. Não sabemos o que está por trás deles. E com um investimento desse porte, não apostamos em incertezas. Lucas voltou-se para Charles. Agradeço a sinceridade. Permita-me ser igualmente direto. A arquitetura da Aperture é minha. A equipe é minha. A visão é minha. Não existe nenhum autor oculto. Existe um homem que começou em um espaço emprestado acima de uma lavanderia e construiu algo que trouxe vocês até aqui. Vivian abriu a boca para interromper. Ninguém está questionando seu esforço, Sr. Bennett. Vocês estão questionando tudo, menos o meu esforço. Charles o observou com a paciência de alguém que já viu muitos confrontos. Temos muito respeito pelo que você construiu, disse ele por fim. Mas respeito não altera nossos termos. Aproveite a noite, converse com sua equipe. Nos reuniremos novamente amanhã de manhã, às 10 horas. Se a estrutura não for aceitável, podemos encerrar por aqui e seguir caminhos diferentes, sem ressentimentos. Seus lábios formaram um leve sorriso que não chegou aos olhos. 900 milhões de dólares, Sr. Bennett. Com o nosso nome envolvido, essa empresa pode se tornar algo que nenhum de nós construiria sozinho. Sem o nosso nome, ainda segue promissor. Nós dois sabemos qual dessas versões é a melhor.
Lucas fechou a pasta à sua frente sem olhar para ela. Te vejo amanhã. Ele se levantou. David se levantou ao lado dele. Nenhum dos dois falou nada até que as portas do elevador se fecharam. Eles querem te possuir, disse David. Não a empresa, você. Eu sei. Você tem até às 10 da manhã de amanhã. Lucas observou os números dos andares diminuírem. A cidade, além do vidro, ficou ainda mais escura. Quando respondeu, sua voz saiu baixa, quase num sussurro, como quando uma decisão ainda não foi dita em voz alta, mas já está tomada. Eles vão descobrir amanhã o que realmente estão comprando. Lucas passou a noite no escritório, não em casa. As luzes do horizonte da parte baixa de Manhattan atravessavam as persianas em longas faixas claras no chão. Ele havia pedido café preto 2 vezes e não bebeu nenhum. Sobre a mesa à sua frente havia uma única folha de papel com 2 colunas. Uma coluna listava todos os motivos para aceitar o acordo. A outra reunia todos os motivos para desistir. A segunda coluna era menor, mas carregava mais peso. David chegou pouco depois da 1 da manhã. Colocou uma xícara de café fresco ao lado da fria e se sentou na cadeira do outro lado da mesa. Eles não estão comprando uma empresa, disse Lucas. Estão colocando um homem à prova. E o homem já foi reprovado antes mesmo de entrar na sala, respondeu David. Charles decidiu isso antes mesmo de nos sentarmos. Tudo hoje foi encenação. Eu sei. Então você já sabe como será amanhã. Os motivos para aceitar eram práticos. Liquidez para os primeiros funcionários, capital para expandir para o corredor europeu, um nome no quadro que abriria todas as portas regulatórias em Washington. 900 milhões de dólares não apagaram 8 anos de trabalho em uma lavanderia. Só serviram para pagar por eles. Os motivos para recusar não tinham nada de práticos. Eram o tipo de razão que um homem só admite uma vez, e apenas para si mesmo. A manhã chegou cinzenta e carregada. Lucas vestia o mesmo terno cinza escuro do dia anterior. Ele chegou à Torre Hawthorne às 9h54. David caminhava ao seu lado, carregando uma única pasta. Eles não conversaram no elevador. Já não havia mais nada para ensaiar. Charles, Vivian e Daniel já estavam sentados. A mesa de mogno parecia exatamente a mesma. As cadeiras estavam dispostas da mesma forma. Até os copos de água tinham sido reabastecidos na mesma medida. Os Hawthorne queriam que amanhã parecesse apenas uma continuação, não um recomeço. Sr. Bennet, começou Charles, espero que o senhor tenha aproveitado bem a noite. Aproveitei. Então vamos direto ao ponto. O senhor já teve a oportunidade de analisar a estrutura que propusemos? Sim, gostaria de explicar meu raciocínio. Charles inclinou levemente a cabeça. Lucas abriu a pasta que David lhe entregou e retirou 3 páginas. Colocou uma diante de cada Hawthorne. Este é um resumo dos últimos 48 meses da Aperture. Receita, retenção, expansão da infraestrutura, pedidos de patentes. Cada métrica está registrada com a data e o momento das mudanças de equipe. Vocês vão perceber que os pontos de virada coincidem com as contratações que fiz, as decisões que aprovei e a arquitetura que desenvolvi. Daniel observou a página com expressão neutra. Largou-a antes de terminar. Senhor Bennet, agradeço a documentação, mas números não definem caráter. Podemos ler uma partitura. O que não podemos saber é se ela pertence ao Senhor ou às pessoas que estavam ao seu lado quando foi criada. Eu acabei de dizer que pertence a mim. Disse sim. Daniel virou uma página da própria pasta. Analisei seu histórico ontem à noite. Bacharelado em uma universidade estadual, sem pós-graduação, sem ligação com consórcios de pesquisa do setor. Seu primeiro emprego depois da faculdade foi no suporte ao cliente em uma empresa de pagamentos em Nova Jersey. Isso não é um perfil, é um começo.
Eu sei de onde comecei. Tenho certeza. A questão é se no próximo nível as pessoas vão olhar para isso como um ponto de partida ou como um limite. Vivian se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A pulseira em seu pulso, fina e antiga, produziu um som contra a madeira que parecia mais alto do que deveria. Sr. Bennet, posso ser honesta? Claro. Existe um cenário em que o senhor teve muito sucesso fora do centro. Tecnologia, dados, um tipo de negócio em que os resultados podem ser medidos de forma objetiva. O senhor foi bem nesse ambiente. Eu admiro isso. Mas o mundo para o qual estamos trazendo vocês é diferente. É um mundo de jantares, de conselhos tradicionais, de conversas em salas onde nada está escrito. As pessoas nesse ambiente vão perguntar, no instante em que vocês saírem, de onde vieram, e a resposta virá depois de vocês. Que resposta você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Estou dizendo que a resposta importa. Passamos gerações nesses ambientes e sabemos como funcionam. A estrutura proposta ontem não é um rebaixamento, é uma adaptação. Estamos nos oferecendo para te adaptar para esse ambiente. Lucas sentiu algo frio se formar no centro do peito. Não era raiva. Era algo mais firme do que isso. Você está me dizendo, disse ele, que a empresa que eu construí é aceitável para você. Os números são aceitáveis. A tecnologia é aceitável. O crescimento é aceitável. A única coisa inaceitável na Aperture é o homem que a construiu. Vivian sorriu. O mesmo sorriso de antes, polido e antigo. Eu não colocaria dessa forma. Não precisa. Isso já ficou claro. Charles levantou um dedo da mesa. Sr. Bennet, deixe-me ser direto. Investimos naquilo que entendemos. Fazemos isso há 3 gerações. Todas as operações que minha família realizou acima de $500 milhões envolveram líderes cujas trajetórias pudemos acompanhar de perto, cujas decisões conseguimos prever, cujo comportamento observamos ao longo de mais de um ciclo de mercado. O senhor é uma incógnita talentosa, mas ainda é, neste momento, alguém desconhecido. Ele deixou a palavra no ar. Não estamos pedindo que você diminua, estamos pedindo que você seja compreensível para o mercado. A mão de David se moveu até o canto da pasta e permaneceu ali. Do outro lado da mesa, Daniel pegou uma caneta e voltou a batucá-la. O mesmo ritmo lento do dia anterior, um sinal claro de condescendência. Lucas escolheu as palavras com cuidado. Passou a noite inteira fazendo isso. Sr. Hawthorne, eu respeito a história da sua família. Respeito o que o seu nome representa nos ambientes que o senhor mencionou. Mas acredito que o senhor interpretou mal o negócio que tem diante de si. Interpretei mal? O senhor acredita que está comprando uma empresa que precisa do seu nome para crescer. Eu acredito que o senhor está tentando comprar uma empresa cujo valor está justamente na independência de nomes como o seu. Os clientes que pagam a Aperture fazem isso por um único motivo. Confiam que o homem que construiu o sistema é o mesmo que continua à frente dele no dia a dia. No momento em que alguém me substituir nessa função, essa confiança desaparece. Daniel soltou um leve suspiro, quase sem perceber. Essa é uma interpretação bastante generosa da sua própria importância. Não é generosa, é exata. Vários dos nossos principais contratos incluem cláusulas de permanência vinculadas à minha atuação em uma função de liderança, não necessariamente como CEO, mas como alguém ativamente envolvido na operação. Sua equipe de due diligence tem acesso a esses documentos. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente dos anteriores. Charles lançou um breve olhar para o filho. Daniel não retribuiu. A pulseira de Vivian havia parado completamente. Esse tipo de cláusula não é comum,
disse Charles com cautela. Se estiver correta, será determinante para o nosso modelo. Está correta. Confirme ainda hoje. Daniel apoiou a caneta. Pela primeira vez, sua voz demonstrava algo além de desdém. Se essas cláusulas se confirmarem, teremos que rever a estrutura da função operacional. Vocês vão precisar rever mais do que a estrutura, disse Lucas. Vão precisar rever a premissa inteira. Charles o observou com a calma longa e controlada de alguém que, em algum momento da vida, decidiu não se deixar afetar por ninguém. Sr. Bennet, você é um homem jovem e orgulhoso. O orgulho, em certa medida, é útil. Em excesso, costuma custar caro. Estamos oferecendo uma estrutura que o protege de si mesmo. A maioria dos homens, na sua posição, já teria aceitado. A maioria dos homens na minha posição não estava na minha posição quando era mais jovem. O que isso quer dizer? Quer dizer que já ouvi que não estava pronto, de pessoas que tinham menos motivos para afirmar isso do que você e mais razões para acreditar nisso. Mesmo assim, construí esta empresa. Não tenho problema em ouvir que não estou pronto. Só me chama a atenção quando alguém tenta definir o que eu devo aceitar como consequência. A expressão de Charles permaneceu a mesma, mas algo por trás dela mudou. Ele voltou a cruzar as mãos. Então me permita uma pergunta direta, Sr. Bennet. A voz dele ficou mais suave, o que a tornava mais perigosa. O que exatamente o senhor acredita que estamos lhe oferecendo, se não uma parceria equilibrada? Vocês estão me oferecendo um preço. Em troca, querem uma versão minha que se encaixe melhor nos ambientes que descreveram. Querem que eu seja mais discreto. Querem que eu me afaste de tudo o que realmente importa, mantendo apenas o título. Querem a empresa sem o homem, porque o homem não combina com a imagem que desejam associar a ela. Essa é uma leitura muito emocional. É a única interpretação que as palavras sustentam. Vivian soltou um leve som, algo entre um riso contido e incredulidade. Sr. Bennet, esse tipo de reação é exatamente o que reforça nossas preocupações. Um homem disposto a pagar até 900 milhões de dólares não transforma uma negociação em algo pessoal. Ele segue o plano. Então talvez eu não esteja pronto para os seus 900 milhões de dólares. A frase ficou no ar por alguns segundos. Lucas falou com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. Charles pegou o copo de água e bebeu devagar. Ao colocá-lo de volta na mesa, sua voz trazia o peso de quem havia decidido usar o último recurso. Senhor Bennet, não haverá outra proposta nesse valor. Nem da nossa parte, nem de ninguém do nosso círculo. As portas que minha família fecha não se abrem novamente para a mesma pessoa. Eu imagino que o senhor entenda isso. E também entende que as pessoas que o senhor está prestes a decepcionar, ao recusar uma estrutura pensada para protegê-lo, não vão esquecer essa decisão? Entendo. Então farei a pergunta pela última vez. A estrutura permanece como foi apresentada. Diretor de operações escolhido por nós. Título de fundador mantido. Pagamento de 900 milhões de dólares após a conclusão. Sim ou não? O silêncio dominou a sala. David manteve o olhar baixo. Daniel havia deixado a caneta sobre a mesa e agora observava Lucas com atenção, sem o desdém de antes. Lucas olhou para Charles Hawthorne, depois para a mesa. Por um instante, olhou também para a janela cinzenta, onde a manhã já havia se transformado em dia claro, sem que ninguém percebesse. Em seguida, fechou o laptop. Não fez barulho, apenas o suficiente para marcar o gesto. Levantou-se. David se levantou junto, sem precisar ser chamado. Lucas apoiou as duas mãos sobre a madeira polida por um breve momento, como alguém que registra na memória o lugar que está deixando para trás. Sr. Hawthorne, a resposta é não. A estrutura, ao valor, à família, o negócio não vai acontecer.
Ele não aguardou resposta. Caminhou ao longo da mesa pela segunda vez em 2 dias, e desta vez ninguém tentou impedi-lo. A notícia se espalhou antes do almoço. Quando Lucas chegou ao escritório, a primeira manchete já circulava em 3 agências financeiras. CEO da Aperture abandona a aquisição da Hawthorne. Negócio de 900 milhões de dólares fracassa no segundo dia. O texto era muito parecido em todos os veículos. Os Hawthorne haviam se antecipado na narrativa. Os Hawthorne haviam se adiantado. Queriam controlar a narrativa antes que o mercado começasse a questionar o que realmente aconteceu naquela sala. David entrou cerca de 20 minutos depois, com 2 telefones ainda vibrando nas mãos. 3 membros do conselho ligaram em menos de 1 hora. 2 estão preocupados. 1 está furioso. A linha de relações com investidores parou de encaminhar chamadas para a caixa postal e agora simplesmente não atende, porque a fila está cheia. E a equipe? A reunião geral é às 15 horas. Até às 14, todo mundo já vai estar sabendo. Lucas girou a cadeira em direção à janela. Pensou rapidamente nos anos antes daquele escritório. O roteador emprestado. A mesa dobrável que serviu de escrivaninha durante os primeiros 18 meses. A primeira contratação, um engenheiro júnior que aceitou o risco porque Lucas foi transparente sobre os desafios e o potencial. Esse engenheiro agora liderava a infraestrutura em Austin. A tarde passou em uma sequência de conversas difíceis. 2 dos maiores investidores institucionais perguntaram, com cuidado nas palavras, se Lucas tinha plena consciência do que havia feito. Um membro do conselho, que estava com ele desde o 2º ano, enviou uma mensagem direta. Me liga quando puder falar de verdade. Os pedidos da imprensa vieram em ondas. Lucas recusou todos, exceto um. Ele não recusou a ligação do sócio sênior do Hartwell Group. No fundo, mesmo sem admitir, ele esperava por essa ligação. Eleanor Crane era o tipo de investidora que não aparecia nos holofotes. Administrava um fundo privado de inovação que havia apoiado, de forma discreta, algumas das empresas de infraestrutura mais consistentes da última década. Lucas a encontrou 2 vezes, em ambas, rapidamente. Em ambas, em conferências onde ela fez perguntas mais profundas em poucos minutos do que os Hawthorne fizeram em 2 dias inteiros. O escritório dela entrou em contato naquela tarde solicitando uma conversa. Ela entrou na ligação no horário combinado, pouco depois das 16 horas. Lucas, eu vi as manchetes. Todo mundo viu. A maioria vai assumir que você errou. Quero saber se foi isso que aconteceu. Depende do que o erro deveria ter evitado. Do outro lado da linha, ouviu-se um leve som, possivelmente um riso contido. Justo. Quero viajar amanhã. Não vou tomar mais do que 1 hora do seu tempo. Se depois disso você preferir continuar sozinho com essa decisão, eu respeito e sigo meu caminho. Caso contrário, gostaria de conversar sobre o que realmente significa ter um parceiro no estágio em que vocês estão. Vou liberar a sala de conferências para as 10 da manhã. Perfeito. A reunião geral às 15 horas foi a mais difícil de todas. Lucas estava em pé diante do refeitório da empresa, com todas as cadeiras ocupadas e os corrimãos do andar superior cheios de funcionários que não encontraram lugar para sentar. Ele não utilizou slides, não preparou nenhum discurso. Apenas contou o que tinha acontecido. Relatou o que haviam perguntado e o que ele respondeu. Disse que os próximos 90 dias seriam incertos, que algumas pessoas naquela sala poderiam concluir que não valia a pena lidar com essa incerteza e que não guardaria ressentimento de ninguém por tomar essa decisão. Acrescentou mais uma coisa. Disse que não havia construído a Aperture para pertencer a um nome gravado no topo de uma torre. Ele a construiu para pertencer às pessoas que ficavam até tarde nas noites em que isso era a única coisa que mantinha a empresa viva. Disse isso uma única vez, com clareza,
E então se calou. A sala não aplaudiu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disso, alguns voltaram ao trabalho. Outros permaneceram em silêncio por alguns segundos antes de se levantar. Naquela noite, Lucas dirigiu sozinho até sua casa. Sentou-se no apartamento com as luzes apagadas, observando a cidade piscando pela janela. Pensou se havia tomado a decisão certa. A resposta não veio de imediato. Quando finalmente surgiu, veio na forma de uma lembrança que ele não revisitava há anos. A noite em que sua mãe lhe disse, na cozinha da casa deles, em uma pequena cidade nos arredores de Albany, que a pior coisa que um homem poderia negociar era justamente a parte de si mesmo que ninguém tinha o direito de exigir. Ele tinha 22 anos. Na época não compreendeu. Agora compreendia. Eleanor Crane chegou pontualmente às 10 horas da manhã seguinte. Não usava joias, não carregava pasta e apertou sua mão uma única vez, com a firmeza de quem não desperdiça gestos. A conversa durou 92 minutos. Ao final, ela havia feito 11 perguntas a Lucas. Nenhuma delas tratava de quem havia projetado o prédio. Também não perguntou sobre sua formação acadêmica. A primeira pergunta foi sobre a pior contratação que ele já tinha feito e o que havia aprendido com aquilo. A última foi como ele enxergava a Aperture em 7 anos, caso ninguém naquela sala jamais lhe dissesse não. Naquela mesma tarde, ela apresentou uma proposta estruturada. O Hartwell Group lideraria uma rodada de investimento voltada ao crescimento. Lucas manteria a maioria no conselho com controle operacional e autoridade total sobre a equipe executiva. A avaliação apresentada era inferior a 900 milhões de dólares. Além disso, o acordo era direto e transparente. Não havia cláusulas ocultas nem negociações paralelas sobre influência ou acesso. Ele assinou o memorando de entendimento alguns dias depois, após alinhar os principais termos. Os meses seguintes não foram simples. 2 engenheiros seniores decidiram sair, alegando que a perda do contrato com a Hawthorne indicava instabilidade. Lucas aceitou a saída deles sem tentar convencê-los a permanecer. Um pequeno grupo de clientes pediu a revisão de contratos. Ele concordou com os ajustes quando havia boa-fé e aceitou perder aqueles que não demonstraram a mesma postura. Durante boa parte do primeiro trimestre, a imprensa financeira continuou tratando sua decisão como um exemplo negativo. Lucas não respondeu. Trabalhou. Ao final do segundo trimestre, o corredor europeu que ele vinha desenvolvendo há 2 anos começou a avançar. Uma oportunidade regulatória em Frankfurt, que aguardava o operador adequado, acabou favorecendo a Aperture em vez de um concorrente. Logo depois, surgiu um contrato governamental na Holanda. No terceiro trimestre, a empresa ultrapassou um nível de receita que ninguém fora da liderança havia projetado publicamente. No quarto trimestre, apesar de oscilações e de uma expansão mais lenta do que o esperado em alguns mercados, um relatório de um grande banco, o mesmo que havia promovido o jantar entre Lucas e os Hawthorne, apontou a Aperture como um dos ativos de infraestrutura mais subvalorizados do ano. 1 ano e 3 meses depois da manhã em que Lucas deixou a Torre Hawthorne, em um momento favorável para empresas de infraestrutura e dados, a Aperture concluiu uma rodada estratégica com avaliação de 2,5 bilhões de dólares. Os mesmos veículos que antes publicaram manchetes alarmistas na primavera passaram a divulgar análises retrospectivas no verão. Lucas recusou a maior parte dos pedidos de entrevista. Aceitou apenas um. Nela, quase não mencionou os Hawthorne. Limitou-se a dizer que a lição mais cara para um fundador era entender a diferença entre um comprador e um sócio, e que essa diferença quase sempre ficava evidente nos primeiros 10 minutos, desde que a pessoa estivesse disposta a enxergar. Os Hawthorne não permaneceram em silêncio para sempre.
No outono, um pedido de reunião chegou por meio de um intermediário. A linguagem era cuidadosa. O intermediário indicava que Charles Hawthorne gostaria de discutir uma possível colaboração, considerando as mudanças do mercado. Lucas leu a mensagem uma vez. Ele mesmo digitou a resposta. Sr. Hawthorne, obrigado pela mensagem. Não estamos buscando investidores externos neste momento. Desejo tudo de bom ao senhor e à sua família. 2 semanas depois, chegou outra mensagem. Dessa vez, Daniel escrevia diretamente. O tom era diferente, como costuma acontecer quando homens que sempre tiveram certeza de tudo encontram pela primeira vez uma porta fechada. Ele perguntou, em um tom que pretendia ser humilde, se Lucas estaria disposto a uma conversa informal sobre aprendizados recentes. Lucas passou uma noite inteira refletindo sobre o e-mail. Respondeu com 2 frases. Sr. Hawthorne, a conversa que o senhor procura é uma que tivemos há 1 ano. O senhor estava presente. Depois disso, não voltou a ter contato com eles. O patrimônio da família Hawthorne não entrou em colapso. Famílias como a deles raramente entram. Mas na vez seguinte, em que o nome da Aperture apareceu em um relatório do setor, o nome Hawthorne já não estava no mesmo contexto. Quando uma audiência regulatória em Bruxelas convidou uma operadora americana para falar sobre infraestrutura de dados entre países, foi Lucas quem recebeu o convite. As salas que Vivian havia mencionado, aquelas para as quais ela disse que ele precisaria se adaptar, passaram a enviar convites diretamente. Ele compareceu a algumas. Não mudou sua forma de se expressar ao chegar. David continuou como diretor financeiro. Eleanor Crane passou a integrar o conselho. O engenheiro original de Austin compareceu ao jantar de encerramento da rodada e fez um brinde simples, do tipo que só faz sentido entre pessoas que se conhecem há tempo suficiente para que poucas palavras bastem. Em uma tarde, quase 2 anos depois daquela manhã na Torre Hawthorne, Lucas estava sozinho no escritório, olhando a cidade lá embaixo. O horizonte continuava o mesmo. Ele já não era o mesmo. Pensou na folha de papel com 2 colunas. Pensou naquela que era menor, mas carregava mais peso. Ele não tinha mudado quem era. Apenas passou a ocupar o espaço que sempre quis. A lição, quando finalmente decidiu reconhecê-la, era tão simples que nem sentiu necessidade de anotá-la. Nem toda grande oportunidade merece ser aceita. O valor real de um negócio não está no número escrito no papel. Está em saber se as pessoas do outro lado da mesa enxergam você e respeitam o que veem. Às vezes, o passo mais importante em direção ao futuro que alguém realmente deseja é abrir mão da proposta mais valiosa que aparece no presente. Ele apagou as luzes do escritório e saiu sem olhar para trás. Essa cena não representa apenas o fim de um ciclo, mas o momento em que alguém decide que não será definido por oportunidades externas, e sim pelos próprios princípios. Em um mundo onde números parecem falar mais alto que valores, a verdadeira força está em reconhecer quando o preço de algo é maior do que o dinheiro envolvido. Lucas não rejeitou apenas uma proposta. Ele rejeitou um destino que não refletia quem ele era. E isso exige um nível de clareza que poucos desenvolvem. Porque, no fim, não é sobre quanto oferecem, é sobre o que você perde ao aceitar. A maior lição dessa história não está no crescimento da empresa, mas na escolha silenciosa que quase ninguém vê. A decisão de não negociar aquilo que define quem você é. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando reconhecimento, aceitação ou validação externa, sem perceber que, em algum momento, acabam cedendo partes essenciais de si mesmas para se encaixar em estruturas que nunca foram feitas para valorizá-las. Lucas entendeu algo que muda tudo. Dinheiro amplia decisões, mas não corrige escolhas erradas.
Aceitar qualquer proposta apenas porque ela parece grande pode ser o caminho mais rápido para perder o controle da própria trajetória. Saber dizer não no momento certo não fecha portas. Redefine o tipo de porta que se abre depois. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Lucas, teria aceitado a proposta milionária ou enxergado o que estava oculto por trás dela? E por quê? E, se você tivesse que escolher hoje entre dinheiro e controle sobre o seu futuro, você saberia identificar o que realmente está em jogo? O que escolheria? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre decisões e poder, já deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. E se você quer continuar vendo histórias assim, que mexem com a forma como você enxerga carreira e vida, se inscreve no canal, porque as próximas vão te fazer questionar ainda mais. Não se atreva a tirar os créditos pelo trabalho da Larissa novamente. Ouvi a voz de André Costa ecoando na sala de reuniões. Fiquei paralisada do lado de fora da porta, com os arquivos apertados contra o peito. O nó familiar de ansiedade se apertava no meu estômago. Você não tem ideia do que está falando, respondeu Patrícia Neves. Sua voz estava estranhamente calma. Venho cultivando o relacionamento com a Avante há meses. A Larissa está simplesmente executando a minha estratégia. Respirei fundo e empurrei a porta. Os dois se viraram para me olhar. André, meu fiel colega de equipe, com seu blazer eternamente amassado. E Patrícia, nossa recém-promovida vice-presidente de vendas, impecável em seu terno sob medida. Provavelmente mais caro que o pagamento mensal da minha casa. Larissa, que timing perfeito, disse André, com o alívio estampado no rosto. Diga para a Patrícia quem realmente criou o pitch deck para a Diavante. Meu nome é Larissa Martins, tenho 32 anos e passei os últimos 6 anos trabalhando duro para chegar ao topo na Nexlog Sistemas em São Paulo. Desenvolvemos softwares de logística para empresas de transporte. Nada chamativo, mas uma infraestrutura essencial que mantém as mercadorias circulando pelo país. Comecei como vendedora júnior e fui crescendo até me tornar gerente de desenvolvimento de negócios, com muita garra e resultados. Meu diploma, da USP, está pendurado na minha sala. Bom, não veio de Harvard ou Stanford como os diplomas de alguns dos melhores dos nossos executivos. Algo que Patrícia nunca deixou que eu esquecesse. Estávamos apenas discutindo a apresentação da Avante, disse ela suavemente, como se André não tivesse gritado instantes antes. Vou precisar das suas anotações até o final do dia, para poder finalizar tudo. Encarei seu olhar e disse, firme. Na verdade, Patrícia, a apresentação já está finalizada. Todo o material foi construído com base na solução de cadeia de suprimentos personalizada que desenvolvi para as necessidades multimodais da empresa. Bem, preciso revisá-la com cuidado. Ela respondeu com um sorriso tenso. Não. Podemos arriscar perder esse negócio. Será o nosso maior contrato de todos os tempos. 70 milhões em 5 anos, assenti. Estou ciente do que está em jogo. O que eu não disse era que venho trabalhando para conquistar a Avante Participações há quase 1 ano. Incontáveis manhãs levantando cedo, noites mal dormidas e fins de semana de trabalho foram dedicados a entender seus pontos fracos, elaborar a solução ideal e construir confiança com a equipe deles. Viajei até a sede deles, em Campinas, 4 vezes. Cada visita me deixou mais próxima de fechar o contrato que definiria minha carreira. Enquanto André e eu voltávamos para nossas mesas, ele balançou a cabeça. Ela vai tentar te tirar da reunião final. Você sabe disso, né? Suspirei. Deixa ela tentar. A Renata Vasconcelos não vai assinar nada se eu não estiver naquela sala. O que a Patrícia não sabia, e na verdade ninguém na Nexlog sabia, era que Renata, a CEO da Avante Participações, foi minha colega de quarto na faculdade. Dividimos um apartamento apertado fora do campus por 2 anos, comendo macarrão instantâneo
e virando noites juntas. Até hoje, nos encontramos para um brunch sempre que ela está em São Paulo. Nunca usei nossa amizade para fechar negócios. Seria antiético, mas sem dúvida isso me ajudou a colocar o pé na porta. Enquanto eu voltava para minha mesa, vi um e-mail do nosso CEO solicitando minha presença na reunião executiva de amanhã. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo me dizia que aquilo não era sobre uma promoção. A sala de reuniões executivas sempre me deixava desconfortável. Tudo muito polido, a mesa de mogno brilhante, janelas do chão ao teto com vista para o centro de São Paulo, o cheiro sutil de limpador de limão e de poder. Alisei meu blazer comprado em loja de departamento e me sentei na ponta da mesa, consciente demais de ser a única pessoa ali sem pedigree de Ivy League. Nosso CEO, Marcelo Sampaio, sentava-se à cabeceira da mesa. Sua expressão era ilegível, escondida atrás dos óculos de armação de aço. Patrícia estava sentada à sua direita, com um portfólio aberto à frente. Outros 3 executivos completavam a sala. Todos homens, todos usando ternos azul marinho praticamente idênticos. Larissa, obrigado por se juntar a nós, começou Marcelo. A Patrícia me disse que você fez progressos significativos com a Avante Participações, assenti, puxando minhas anotações. Sim, estamos nos estágios finais. Eles já se comprometeram verbalmente com o pacote completo e devem assinar o contrato na próxima semana. São 70 milhões de reais em 5 anos, com opção de renovação. Marcelo se inclinou à frente, com os dedos entrelaçados. Um excelente trabalho. Seria o maior contrato da história da Nexlog. Obrigada. Respondi, com uma pontada de orgulho aquecendo meu peito. Foi um esforço de equipe, mas sim, estou muito orgulhosa do que alcançamos. A questão é, Patrícia interrompeu. Estamos preocupados com as necessidades de nível empresarial da Avante daqui para frente. Franzi a testa. Toda a proposta foi construída com base na infraestrutura empresarial deles. O plano de implementação cobre todas as preocupações levantadas pelo setor de TI. Não só os aspectos técnicos, continuou Patrícia suavemente. O gerenciamento de relacionamento com um cliente desse porte exige certo nível de sutileza. Meu estômago embrulhou. Eu já tinha visto isso antes. Patrícia se posicionando para assumir contas depois que eu fiz todo o trabalho pesado. Mas nunca com um cliente tão importante. Estou gerenciando esse relacionamento há quase 1 ano. Falei com cuidado. A senhora Vasconcelos solicitou especificamente que eu supervisione a implementação. O sorriso de Patrícia não alcançou os olhos. É claro que você fez um excelente trabalho de base, Larissa. Ninguém está contestando isso, mas eles estavam. Eu podia ver pela forma como os executivos trocavam olhares e pela maneira como Marcelo evitava encontrar meus olhos. Precisamos garantir que essa conta principal seja gerida pelos nossos profissionais mais experientes, continuou Patrícia. Eu assumirei as negociações finais e a assinatura. 6 anos de lealdade. Incontáveis fins de semana sacrificados. O maior contrato da história da empresa, quase fechado. E estavam me empurrando para fora na linha de chegada. Há alguma preocupação com meu desempenho? Perguntei diretamente. Marcelo finalmente olhou para mim. De jeito nenhum. Você superou todas as expectativas. Mas à medida que crescemos, precisamos considerar a imagem que projetamos para clientes de alto valor. A Patrícia tem experiência com contas da Fortune 500, que você simplesmente não tem. O que ele não disse, mas que pairava no ar, era: a Patrícia tem um MBA em Harvard e conexões em todos os lugares certos. Eu tenho um diploma de universidade pública. E de alguma forma, os meus resultados já não eram mais suficientes. A semana seguinte passou, em um borrão de sorrisos forçados e noites mal dormidas. Entreguei todos os meus arquivos da Avante para Patrícia. Informei-a sobre todas as conversas que tive com a equipe deles e até mesmo esbocei pontos de discussão para a reunião final. Fiz tudo o que me foi pedido com cortesia profissional, mesmo com o ressentimento queimando em meu peito. Na sexta-feira à tarde, com a assinatura do contrato marcada para a manhã de segunda, recebi outro convite de calendário do Marcelo, outra reunião executiva, desta vez com o RH copiado. Meu coração afundou,
Eu sabia o que estava por vir, mas ainda assim, quando entrei na sala e vi a pasta de papel manilha em frente à minha cadeira, foi como um balde de água gelada. Larissa, obrigado por suas contribuições à Nexlog. Sistemas, começou Marcelo, com sua máscara corporativa firmemente no lugar. Como você sabe, estamos constantemente avaliando nossa estrutura organizacional para garantir que estejamos posicionados para a próxima fase de crescimento. Permaneci, em silêncio, esperando que ele chegasse ao ponto. Ao lado dele, Patrícia teve a decência de parecer um pouco desconfortável. Decidimos reestruturar o departamento de desenvolvimento de negócios imediatamente, continuou Marcelo. Infelizmente, seu cargo foi eliminado. As palavras pairaram no ar entre nós. 6 anos da minha vida, descartados em um único eufemismo. Eu entendo, respondi, com a voz firme. Posso perguntar por que agora, dias antes de fechar o maior contrato da história da empresa? Isso não é sobre o acordo com a Avante, Marcelo respondeu, embora todos soubéssemos que era. Isso é sobre nossa direção estratégica de longo prazo. Precisamos elevar as credenciais de nossa equipe à medida que buscamos mais clientes corporativos. Você quer dizer que precisa de pessoas com diplomas mais sofisticados? Perguntei categoricamente. Sua expressão se contraiu. Precisamos de pessoas com formação educacional de elite e experiência empresarial daqui para frente. Seus olhos piscaram brevemente para o diploma da Universidade de São Paulo, que tinha sido embalado na caixa agora sentada aos meus pés. Patrícia se inclinou para a frente. Estamos preparados para oferecer um pacote de rescisão generoso. 5 meses de salário e benefícios, mais uma carta de recomendação. Que atencioso, respondi, a amargura finalmente infiltrando-se na minha voz. Eu podia sentir meu rosto corando de raiva e humilhação. 6 anos de sacrifício destilados em um pacote de despedida pífio. A chefe de RH, uma mulher com quem eu mal interagi durante meu tempo na Nexlog Sistemas, deslizou a pasta de papel pardo em minha direção. Todos os detalhes estão aqui. Precisaremos do seu crachá e laptop antes de você sair hoje. Olhei para cada um dos seus rostos, procurando por um pingo de arrependimento genuíno ou apreciação pelo que eu havia construído. Não havia nenhum. Apenas desconforto com uma tarefa desagradável e ânsia de seguir em frente. Obrigada pela oportunidade. Eu finalmente disse, levantando-me e juntando minhas coisas com toda a dignidade que pude reunir. Nenhum discurso dramático, sem lágrimas, sem implorar. Eu simplesmente peguei a pasta, assenti e saí. Enquanto eu arrumava minha sala, André pairava por perto, seu rosto uma máscara de indignação e simpatia. Isso é loucura. Depois de tudo que você fez. Depois da Avante, eu, cuidadosamente, embrulhei meu diploma da USP em papel de seda. Está tudo bem, André. Realmente não está tudo bem. Você conseguiu um acordo de 70 milhões e eles te demitiram antes que a tinta secasse. Você deveria lutar contra isso. Olhei para ele. Uma calma estranha se abateu sobre mim, apesar da devastação do dia. Eles fizeram sua escolha, e na segunda-feira de manhã vão perceber que foi a errada. O que você quer dizer? Sorri levemente enquanto fechava a caixa. Apenas espere e veja. Segunda-feira de manhã, às 9h30, eu estava sentada no meu apartamento, de calça, de yoga, tomando café e navegando pelas listas de empregos, quando meu telefone acendeu com uma mensagem da Renata. Prestes a entrar na Cova dos Leões. Queria que você estivesse aqui. Um brunch neste fim de semana para comemorar? Sorri, digitando. De volta, com certeza. Boa sorte hoje. Me liga depois. Renata não sabia. O que eu não tinha contado a ela era que eu não estaria na reunião. Deliberadamente, não mencionei minha demissão durante nossa breve ligação no fim de semana. Alguns poderiam chamar isso de cálculo, mas eu preferia pensar nisso como deixar os eventos se desenrolarem naturalmente. Meu telefone vibrou novamente quase imediatamente com a resposta da Renata. É claro, mal posso esperar para trabalhar com você nisso. Coloquei o telefone de lado, tentando ignorar o nó torcido no meu estômago. Parte de mim se sentia culpada por não avisá-la.
Uma parte maior de mim queria que a Nexlog experimentasse as consequências de sua decisão em primeira mão. Do outro lado da cidade, na reluzente sala de conferências da Nexlog Sistemas, Patrícia Neves estaria organizando os materiais da apresentação, certificando-se de que tudo estivesse perfeito para a maior assinatura da história da empresa. Marcelo provavelmente chegaria cedo demais, pronto para receber o crédito pela aquisição. Eles estariam sorrindo, confiantes e completamente alheios ao tsunami que se aproximava. Meu telefone tocou às 10h15. O nome de André apareceu na tela. Larissa, meu Deus, ele disse no momento em que atendi. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Experimente. Respondi colocando minha caneca de café na mesa. Renata Vasconcelos entrou na sala de conferências, olhou ao redor e a primeira coisa que disse foi: Onde está a Larissa? Patrícia tentou explicar que eu não fazia mais parte da empresa, mas Renata a interrompeu. Ela disse, e eu cito, se a Larissa não estiver envolvida, precisamos revisitar este contrato imediatamente. Fechei os olhos, imaginando a cena. O que o Marcelo fez? Ele começou a fazer controle de danos, falando sobre abordagens de equipe, sobre como valorizam sua contribuição, mas que estão se movendo numa direção estratégica. Besteira completa. A Renata não aceitou. Disse que deixou claro desde o início que você era o motivo pelo qual a Avante estava considerando a Nexlog, e que sem você, o acordo precisa ser reavaliado. Uma pequena parte vingativa de mim saboreou a imagem do rosto de Patrícia, enquanto sua vitória desmoronava. Então, o que aconteceu? Eles estão no escritório do Marcelo agora. Está? Um caos aqui, Larissa. Caos absoluto. Patrícia está praticamente tendo um colapso. Está ligando para o jurídico para ver se há alguma maneira de forçar a Avante a honrar o acordo verbal. Não há. Eu disse simplesmente. Tinha certeza de que o acordo formal não estava assinado antes da minha saída. Como você sabia que isso aconteceria? Hesitei, mas decidi que ele merecia a verdade. A Renata era minha colega de quarto na faculdade. Somos amigas há mais de uma década. Houve um longo silêncio. E a Nexlog não fazia ideia. Ele finalmente disse, algo como admiração na voz. Nunca perguntaram. Viram meu diploma de uma universidade pública e presumiram que eu não poderia ter conexões valiosas. Então, o que acontece agora? Era a pergunta com a qual eu vinha lutando o fim de semana todo. Uma parte de mim queria assistir a Nexlog, implodir sem o acordo com a Avante. Outra parte, o lado profissional que dedicou 6 anos àquela empresa, não conseguia simplesmente abandonar o navio. Isso depende do que eles fizerem a seguir. Respondi honestamente. Não tive que esperar muito para descobrir. Em menos de 1 hora, meu telefone estava explodindo. 3 chamadas perdidas da Patrícia, 2 do Marcelo, uma mensagem de texto de um número desconhecido, que acabou sendo da chefe de RH. Todas com níveis crescentes de pânico e polidez. Forçada. Deixei-os cozinhar por mais 1 hora antes de finalmente atender a 4ª chamada do Marcelo. Larissa, ele disse, alívio evidente na voz. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Respondi, mantendo meu tom neutro. Parece ter havido um mal-entendido com a Avante. A senhora Vasconcelos está sob a impressão de que você é essencial para o negócio. Isso não é um mal-entendido, Marcelo. É um fato. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quase pude ver Marcelo tirando os óculos, apertando a ponta do nariz, do jeito que fazia quando as negociações não iam do jeito que ele queria. Talvez tenhamos agido precipitadamente na sexta-feira, ele finalmente disse. Gostaríamos de discutir trazer você de volta para supervisionar a implementação do projeto com a Avante. Eu ri, incapaz de me conter. Você me demitiu há 3 dias porque eu não tenho um diploma da Ivy League e agora me quer de volta porque está prestes a perder 70 milhões de reais. Não é isso? Ele começou a responder, mas eu o interrompi. Foi exatamente isso que aconteceu, Marcelo. Vamos parar de fingir o contrário. Outra longa pausa. O que seria necessário para você voltar e salvar esse negócio?
Eu passei o fim de semana considerando essa mesma questão. A princípio, alimentada por mágoa e raiva, imaginei exigir um salário exorbitante, a demissão da Patrícia, desculpas públicas. Mas quando a dor inicial desapareceu, a clareza emergiu. Eu não queria voltar para uma empresa que me descartou tão facilmente. Nenhuma quantia de dinheiro ou título poderia reparar aquela confiança quebrada. Nada. Respondi simplesmente. Não estou interessada em voltar. Todo mundo tem um preço. Marcelo insistiu. Diga o seu. Vice-presidência? Título? Participação na empresa? Os dois. Isso não é sobre dinheiro ou títulos. É sobre respeito. Você me mostrou exatamente o quanto valoriza minhas contribuições na sexta-feira à tarde. Admito que lidamos mal com a transição. Transição? Interrompi, minha voz aumentando apesar dos meus esforços para manter a calma. Você me demitiu dias antes de fechar o maior negócio da história da empresa porque meu diploma não tinha pedigree suficiente. Isso não... É uma transição, Marcelo. Isso é elitismo puro e simples. A linha ficou em silêncio novamente. Quando Marcelo falou, sua voz havia perdido o polimento executivo. Renata Vasconcelos está ameaçando sair. Estamos falando de 70 milhões de reais, Larissa. O conselho vai se reunir em caráter emergencial nesta tarde. Isso parece um problema seu e da Patrícia. Resolva com seus diplomas de elite, por favor. Ele disse algo, e pela primeira vez ouvi desespero real em sua voz. Apenas venha para uma reunião. Diga seus termos. O que quiser. Pensei em Renata sentada naquela sala de reuniões, me defendendo quando eu não estava lá para me defender. Pensei em todas as noites em que trabalhei até tarde, enquanto Patrícia saía pontualmente às 5. Pensei nas críticas sutis à minha formação na Universidade de São Paulo, nas promoções que iam para pessoas menos qualificadas, mas com currículos mais bonitos. Pensei na necessidade constante de me provar repetidamente. Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Ainda não estou pronta para fechar essa porta completamente. Mas enquanto isso, você deve saber que a Renata tem integridade. Se ela disser que o acordo depende do meu envolvimento, então depende. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração batia forte. O telefone tocou novamente imediatamente, mas deixei cair na caixa postal. Então apareceu uma mensagem de: Renata, essas pessoas são inacreditáveis. Eles te demitiram depois de tudo o que você fez para conseguir essa conta. Estou furiosa. Me ligue o mais rápido possível. Sorri, apesar de tudo, e liguei de volta para ela. Larissa! Ela exclamou ao atender. O que diabos aconteceu? Por que você não me disse que eles tinham te mandado embora? Eu queria ver o que eles diriam, admiti. Se iriam assumir ou tentar esconder. Bem, tentaram inventar alguma besteira sobre reestruturação e visão estratégica, mas eu não comprei. A arrogância dessas pessoas. Como se eu não fosse notar que você tinha ido embora. Obrigada por me defender, disse baixinho. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava. Você é a única razão pela qual consideramos a Nexlog Sistemas em primeiro lugar. A solução deles nem é a melhor do mercado, mas você me convenceu de que poderia fazer funcionar para nossas necessidades. Hesitei antes de fazer a pergunta que estava pairando na minha mente. Então, o que acontece agora com o contrato? A voz de Renata assumiu aquele tom agudo e decisivo que eu reconhecia desde os tempos da faculdade, quando ela tomava uma decisão importante. Depende de você. Se quiser que eu me afaste completamente da Nexlog, eu me afasto. Mas tenho outra ideia, se estiver interessada. Estou ouvindo. Você se lembra do Pedro Nobre? Ele estava 1 ano à nossa frente, formado em economia. Vagamente, respondi, tentando puxar pela memória. Ele fundou a Nobre Soluções Empresariais há 5 anos, concorrente direto da Nexlog, mas com uma abordagem mais inovadora. Estavam tentando marcar uma reunião. Comigo há meses, endireitei-me na cadeira, já imaginando onde ela queria chegar. Pedro está procurando um novo diretor de desenvolvimento de negócios. Renata continuou. Alguém que entenda de software logístico e tenha conexões. Na indústria. Parece alguém que você conhece.
Você quer que eu vá trabalhar para um concorrente direto? Quero que você faça uma entrevista com eles, esclareceu. O que acontece depois é entre você e o Pedro. Mas sim, se aceitar o trabalho e a solução deles atender às nossas necessidades, eu estaria muito interessada em discutir uma parceria. As peças se encaixaram com uma velocidade estonteante. Eu poderia mudar para um concorrente, trazer a Avante comigo e mostrar à Nexlog exatamente o que haviam perdido. Era a vingança perfeita. Profissional, limpa e completamente ética. Me envie as informações de contato do Pedro. Vou procurá-lo hoje. Já enviei uma mensagem para você? Respondeu Renata. E eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Ele está esperando sua ligação. 3 horas depois, eu estava sentada em um café no centro de São Paulo, em frente a Pedro Nobre, fundador e CEO da Nobre Soluções Empresariais. Ele era mais jovem do que eu esperava. Mal tinha 40 anos, com a presença energética de alguém que construiu algo do nada. Renata fala muito bem de você, ele disse, após trocarmos gentilezas. Diz que você é a pessoa mais focada no cliente com quem já trabalhou. Eu acredito em relacionamentos mais do que em transações, respondi. A tecnologia muda, mas a confiança é constante. Passamos a hora seguinte discutindo sobre sua empresa, minha experiência e o mercado de software de logística. Diferente das entrevistas que fiz na Nexlog anos atrás, Pedro nunca perguntou sobre minha formação acadêmica. Ele estava totalmente focado em resultados e abordagens. Então, aqui está a situação, disse finalmente, inclinando-se à frente. Somos um player menor que a Nexlog, mas estamos crescendo rapidamente. Nossa tecnologia é superior, mais adaptável, nativa da nuvem, com uma interface melhor. O que nos falta é alguém que possa nos colocar na frente dos clientes corporativos, certos. Alguém com relacionamentos e conhecimento da indústria? Assenti. Exatamente. E vou ser direto, Larissa. Quero te contratar. Quero te oferecer o cargo de diretora de desenvolvimento de negócios, respondendo diretamente a mim. Autonomia total sobre sua estratégia de cliente, participação acionária na empresa e um salário que fará a melhor oferta da Nexlog parecer um insulto. Minhas sobrancelhas se ergueram. Esse é um belo argumento. Eu acredito em investir em talentos. Pedro deu de ombros. E pelo que a Renata me contou, você é exatamente o talento que precisamos. O fato da Nexlog ter sido estúpida o bastante para deixá-la ir só facilita meu trabalho. Pela primeira vez desde a sexta-feira, senti um sorriso genuíno se espalhar pelo meu rosto. Gostei da sua abordagem, Pedro. Quando você precisaria de uma resposta? Que tal agora mesmo? Ele me desafiou com um brilho nos olhos. Eu ri. Agradeço o entusiasmo, mas preciso ver a oferta formal primeiro. Tenho que admitir que estou definitivamente interessada. Justo. Eu a entregarei até o final do dia. Ele se levantou e estendeu a mão. Estou ansioso para trabalharmos juntos, Larissa. Quando apertamos as mãos, meu telefone vibrou com outra. Ligação de Marcelo. Silenciei sem olhar. Problema? Pedro perguntou, percebendo o gesto. Não mais. Respondi com certeza. Quando cheguei em casa, eu tinha 7 chamadas perdidas de executivos da Nexlog Sistemas, 3 mensagens de voz implorando por uma reunião e um e-mail de Patrícia que era quase cômico de tão desesperado. Apaguei todos eles e abri a oferta formal que Pedro tinha enviado. O pacote de compensação me fez engasgar. Salário base 2 vezes o que eu ganhava. Bônus significativo, participação acionária, subsídio de realocação se eu quisesse. Mais importante, o título e a autoridade que eu merecia. Assinei imediatamente e enviei por e-mail. Liguei para Renata. Estava feito. Disse a ela que começaria na Nobre na próxima segunda-feira. Perfeito. Ela respondeu com satisfação evidente na voz. Acabei de enviar um e-mail para a Nexlog, retirando-os formalmente das discussões de contrato. Como eles reagiram? Como se tivessem sido atropelados por um caminhão. Marcelo realmente sugeriu que poderiam entrar com uma ação judicial. Eu bufei. Com base em quais argumentos? Eu nunca assinei nada. Exatamente o que eu disse a ele.
Também mencionei que estamos explorando outras opções que se alinham melhor com nossa direção estratégica. Os meses seguintes se desenrolaram como uma aula magistral de karma profissional. Comecei na Nobre Soluções Empresariais na segunda-feira seguinte, mergulhando no novo papel com entusiasmo e propósito. Pedro me deu liberdade para construir minha equipe e estratégia do zero, sem as restrições que enfrentei na Nexlog. Meu primeiro ato oficial como diretora de desenvolvimento foi me preparar para a reunião com a Avante Participações. Quando chegou a terça-feira, entrei na sala de conferências com confiança, cumprimentando Renata com um abraço caloroso antes de iniciar minha apresentação. 2 horas depois, tínhamos a estrutura de um acordo de 45 milhões de reais, em 5 anos, um pouco menor do que o acordo de tecnologia da Nexlog, mas com tecnologia significativamente melhor e suporte de implementação superior. As notícias se espalham rapidamente em nossa indústria. Quando se soube que a Avante havia assinado com a Nobre em vez da Nexlog, outros clientes tomaram nota. Meu telefone começou a tocar com ligações de contatos que cultivei ao longo dos anos, todos curiosos sobre o porquê da minha mudança e o que a Nobre oferecia que a Nexlog não podia. Eu nunca falei mal do meu antigo empregador. Não precisava. Os fatos falavam por si. A Nexlog me demitiu imediatamente depois que conquistei o maior contrato da empresa. E depois, perdeu esse mesmo contrato quando o cliente descobriu que eu havia saído. Foi um conto de advertência que os executivos passaram a sussurrar nas conferências do setor. 3 meses depois de assumir meu novo cargo, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn de André. Patrícia foi demitida ontem. O conselho citou o desastre da Avante e a falha em reter talentos importantes. Pensei que você gostaria de saber. Senti um momento de satisfação, rapidamente seguido de preocupação com minha antiga equipe. Como estão as coisas por aí? Escrevi de volta. Tensa. As ações caíram 30% desde as notícias da Avante. Rumores de demissões. Não comemorei. Em vez disso, enviei uma mensagem para André. Se estiver interessado em uma mudança, a Nobre está contratando. Valorizamos os resultados. Acima do pedigree por aqui. 2 semanas depois, ele se juntou à minha equipe. O primeiro de vários funcionários talentosos da Nexlog que fizeram a transição nos meses seguintes. 1 ano após minha demissão sem cerimônia, a Nobre Soluções Empresariais havia crescido 150%. Nossa lista de clientes incluía 3 das contas principais da Nexlog, inclusive a Avante Participações. Minha equipe, agora com 15 pessoas e crescendo, era uma mistura diversificada de origens, formações e experiências, unidas pela motivação e foco no cliente. Acabei de encerrar nossa reunião de planejamento trimestral, quando meu assistente me informou que Pedro queria me ver. Encontrei-o em seu escritório, revisando as projeções financeiras com uma expressão satisfeita. A reunião do conselho correu bem? Perguntei tomando assento. Pedro olhou para cima, sorrindo amplamente. Extremamente. Estamos a caminho de ultrapassar a Nexlog em participação de mercado até o 3º trimestre. Isso está adiantado em relação às projeções. É, em grande parte, graças a você e a sua equipe. Ele empurrou uma pasta sobre a mesa. É por isso que eu queria discutir isso com você primeiro. Dentro, havia um rascunho de comunicado à imprensa anunciando minha promoção a diretora de receita, com efeito imediato. Pedro, eu não sei o que dizer. Consegui genuinamente. Surpresa. Diga sim, você mereceu. Transformou nossa organização de vendas, trouxe os melhores talentos e conquistou clientes com os quais nem sonhávamos antes. Sorri, pensando em quão diferente esse momento era da minha última reunião executiva na Nexlog. Então, sim. Absolutamente sim. Quando saí do escritório de Pedro, verifiquei meu telefone e vi uma mensagem de texto de Renata. Você viu as notícias sobre a Nexlog? Uma busca rápida revelou as manchetes. A Nexlog havia anunciado uma reestruturação estratégica após 4 trimestres consecutivos de queda na receita. Marcelo estava saindo como CEO e a empresa procurava um comprador. Não sentia alegria com a queda deles. Apenas uma sensação de vingança profissional.
Eles valorizavam o pedigree acima do desempenho, as conexões acima da competência, as aparências acima dos resultados. O mercado apenas corrigiu o erro. Naquela noite, passei os olhos pelo diploma da Universidade de São Paulo, pendurado orgulhosamente em meu novo escritório de canto. Sorri para ele. Um lembrete de que o sucesso não é sobre onde você começa, e sim sobre onde você termina, e quem você se torna ao longo do caminho. Agora me diz, você já foi injustiçado no trabalho depois de oferecer o seu melhor? Como reagiu? E na sua opinião, o diploma ou os resultados têm mais valor? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.